Boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês. Estou aqui conectando no Facebook, no Instagram. Bom, no Instagram já estou vendo que está conectado. Vamos ver aqui no Facebook também. Ótimo, deixa eu ajeitar aqui. Muito bom, meus amores. Daqui a pouquinho a gente vai começar uma live, o pessoal já está entrando. Oi, Sirlene, tudo bem? Deixa eu colocar esse telefone em outro lugar para que eu possa ver as pessoas do Facebook. Tem tempo que eu não faço live no Facebook, gente. Tô achando tudo tão diferente aqui. Bom, acho que eu vou ver as pessoas por aqui. Vamos lá. Pessoal aqui do Instagram, me fala se vocês estão me ouvindo bem. Fala pra mim se o áudio tá bom, gente. May, que bom te ver, May. Um beijo. Me avisa aqui, gente. Pessoal que tá aí no Instagram. Patrícia, você que tá aí no Facebook, fala pra mim. Elivânia, ai que bom, Elivânia. Gente, me fala se vocês estão me ouvindo. O áudio tá bom? Me dá um feedback aí para eu poder começar. Porque eu tô usando fone no Instagram, o Facebook tá sem fone. Então, me responde aí, me dá um retorno, gente. Se tá bom o áudio. Pessoal aí do Facebook. Tudo bem, pessoal do Instagram tá me ouvindo bem, ótimo, maravilhoso. Agora vamos lá, pessoal do Facebook, me diz se vocês estão me ouvindo, por favor, tá? Pra gente poder começar. Me deem um retorno aí, o pessoal do Facebook. Ai, muito bom. Obrigada, Patrícia. Então tá todo mundo me ouvindo bem, bora ao que interessa, né? Gente, essa live... no fim de semana eu coloquei uma perguntinha nos stories do Instagram e nós estávamos falando sobre a sexualidade nos relacionamentos de longo prazo. Estávamos falando sobre relacionamentos de longo prazo, né? E aí uma pessoa me fez uma pergunta, uma outra fez um monte de gente fazendo a mesma pergunta. Como retomar o tesão pelo parceiro após uma relação de longo prazo. Ou seja, o relacionamento vai acontecendo, vai ficando longo prazo e isso compromete o desejo sexual. A Regina Navarro, que é uma grande psicanalista que aborda muito bem a sexualidade, ela fala assim, que o casamento é o local onde menos se faz sexo. E aí a gente vai entender isso, né? Porque toda vez que a gente vai falar alguma coisa sobre sexo, é sempre rodeado de muito tabu. Então, nós temos dificuldades de falar abertamente, sem tabus, sobre sexualidade. E essa questão da ausência do desejo sexual no casamento é algo muito real. É algo que permeia aí no universo de muitos casais. E é muito interessante que a gente possa falar sobre isso sem tabus, de forma aberta, de forma franca, para que a gente possa aprender, para que a gente possa superar esse monte de crenças que ligam o sexo à culpa, medo e vergonha. Afinal de contas, nós merecemos uma vida sexual feliz. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Esse assunto, gente, é muito complexo. Bastante. Muitas coisas permeiam aí esse universo do sexo no casamento. Então, eu fiz até umas anotações aqui. Recomendo esse livro maravilhoso, Sexo no Cativeiro. Essa autora é muito boa. Fiz minhas anotações aqui no meu livrinho mesmo. Então, nós vamos conversar por aqui.
tá? Por que eu fiz essas anotações? Porque a gente vai falando, o tempo passa tão rápido aqui e eu gostaria de abordar todos esses pontos com vocês, tá bom? Vocês também podem fazer perguntas. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, que eu vou lendo aqui e a gente vai interagindo, tá bom? Então, vamos lá. Um beijo, Nena. Que bom ver você aí. Gente, vou ficar ligadinha aqui nas perguntas de vocês e aí a gente vai conversando. Vamos lá. O que acontece? No início do namoro, quando a gente namora, é todo um contexto diferente de uma relação de longo prazo, de um casamento onde as pessoas dividem a mesma casa, dividem o mesmo espaço. Então, o que influencia o nosso desejo sexual são questões que muitas vezes nós não paramos para perceber. A gente simplesmente vai deixando levar. Uma outra coisa que eu sempre falo é que nós não precisamos aprender a fazer sexo, porque sexo todo mundo sabe fazer, mas a gente precisa aprender a ter prazer no sexo. Muitas pessoas fazem sexo de forma automática, mecânica, mas o prazer, ele fica ali adormecido, desaparecido. Então, a gente precisa entender como é que se dá esse mecanismo do desejo no nosso corpo, para que numa relação de longo prazo, isso continue acontecendo, para que a gente possa alimentar o desejo pelo parceiro. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas questões que podem interferir no desejo a longo prazo. A minha experiência no consultório me traz muito mais mulheres que perdem o desejo por seus parceiros do que homens que perdem o desejo por suas parceiras. Mas o oposto, lógico que pode acontecer, né? Natasha, isso acontece porque é mais comum em mulheres? Eu não sei dizer isso para vocês. Porque como as mulheres buscam mais ajuda do que os homens, acaba que para mim aparecem mais mulheres. Então eu não sei dizer se é na mesma proporção entre homens e mulheres. E sobre sexualidade, tudo que permeia o sexo, não existem estatísticas confiáveis. As pesquisas são difíceis, são caras, a gente mente nesse tipo de pesquisa sobre sexualidade. Então a gente não tem estatísticas muito confiáveis nesse aspecto. Então vamos lá. Primeira coisa que interfere muito na questão do desejo sexual, onde é que acontece o desejo? Aqui. O órgão sexual principal do prazer é aqui na mente. É na nossa mente que a gente constrói os mecanismos de desejo, tá? Eu vou tirar esse óculos aqui porque ele dá muito reflexo, mas depois quando eu tiver que ler eu vou precisar dele. Então, o desejo acontece aqui na mente. A nossa genitália, os nossos órgãos sexuais, o nosso corpo, ele reage àquilo que eu penso. Então, o desejo acontece aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o que eu penso, quais são os estímulos que eu recebo, como é que eu percebo o sexo no casamento, na relação de longo prazo, para que eu possa entender como funciona o desejo no meu corpo. Isso é muito importante. O problema é que a gente vive no piloto automático, a gente não para pensar nisso. Então, é importante a gente começar a pensar nisso. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é a seguinte: nós não somos monogâmicos por natureza. A nossa natureza pede para variar de parceiros. Nós gostamos de variar. O diferente, o novo, nos estimula.
Então imagina, como manter o desejo se você vai transar com a mesma pessoa por um longo período? É um desafio gigantesco, né? A gente precisa trabalhar com questões que vão contra a nossa natureza. Então, a gente gosta de variar. A gente não gosta de comer a mesma comida todo dia. A gente tem dificuldade com rotina. A gente gosta de variar. E é assim também com os parceiros, né? Então, esse relacionamento monogâmico que nos é imposto, que a nossa sociedade decidiu desenvolver, ele é um relacionamento que não contribui para a manutenção do desejo. Somado a isso, o amor romântico, que é uma forma de se relacionar que, graças a Deus, está em declínio, tem algumas premissas e uma delas é a seguinte, que quem ama não tem desejo por mais ninguém. Quem ama só se diverte com o ser amado, não se diverte sozinho. Que quem ama faz tudo junto e que um completa o outro, naquela ideia de alma gêmea. Isso é lenda, gente, isso não existe, né? Nós somos completos. Quem ama pode sentir tesão, sim, por uma outra pessoa, isso é biológico, né? A gente não precisa fazer tudo junto. É preciso que o casal construa um espaço ali de incerteza entre eles. É preciso que a individualidade seja nutrida. A gente vai falar melhor disso mais para frente. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse modelo de casamento tradicional, monogâmico, baseado no controle de um pelo outro, ele é um modelo que nunca funcionou. Nunca deu certo. Porém, os nossos ancestrais conviviam bem, relativamente bem, nesse modelo, porque as expectativas eram muito diferentes. Então, hoje nós temos uma grande mudança na sociedade, que é o fim do patriarcado, essa falência do patriarcado, que é muito bom para o homem e para a mulher. Porque o que é o patriarcado? É aquela cultura onde o homem está no centro da atenção. Então, o prazer feminino era negligenciado. O prazer feminino não era importante. Importante era o prazer masculino, né? O prazer da mulher estava em casar, ter filho, relação sólida. Esse era considerado prazer. Só que com as mudanças sociais, culturais, a mulher hoje ela quer ter prazer fisiológico, sim, ela quer gozar, ela quer ter orgasmo. Ela está preocupada com o desejo sexual e o homem também. Então, eu falo que o patriarcado foi tão ruim para os homens quanto para as mulheres, porque para as mulheres retirou delas o direito ao prazer, ao desejo sexual. E dos homens retirou a inteligência emocional, retirou dos homens a capacidade de perceber as próprias emoções, de lidar com as emoções. Então, o fim do patriarcado é muito bom para homens e para mulheres. E isso é um caminho sem volta. Então, esse modelo tradicional do casamento baseado no controle é um modelo falido. É um modelo que hoje em dia, ele já não traz mais felicidade, né? É um modelo que está em transformação e vai acontecer cada vez menos. E essa história do amor romântico, onde a mulher é meiga, frágil, delicada, e o homem tem que ser viril, corajoso, forte, ousado. Esse modelo, ele também está em declínio, graças a Deus. E isso tudo traz para nós a primeira crença que eu quero trazer para vocês, que é a seguinte: o sexo, no casamento, ele tem que ser um sexo amoroso. Então, muitas mulheres
trazem em si essa ideia de que o sexo, ele só vale a pena, ele só faz sentido, ela só se excita se ele for um sexo extremamente amoroso, tem que ser um sexo romantizado. E isso é uma construção do amor romântico, né? Na realidade, a gente pode sim experimentar um outro tipo de sexo e ele pode trazer muito prazer também. E aí o homem também vem com esse conceito de que o sexo amoroso é em casa, mas aquele sexo prazeroso, talvez um sexo mais enérgico, um sexo com novidades, ele tem que ser fora de casa. Então, como é que isso aparece lá no consultório? Isso aparece assim. Aparece o homem dizendo que ele jamais iria propor para a esposa dele algo desse tipo, algo diferenciado. E aí, quando eu pergunto, o que é diferenciado? Aí ele me fala de brinquedos eróticos, de pornografia, de brincadeiras. E aí, quem falou que a esposa dele pode não topar uma coisa dessa? Olha só, é uma falta de comunicação entre ambos. Então, essa ideia de que o sexo no casamento tem que ser aquele sexo romantizado, igual a gente vê nos filmes, eu vou pôr meu óculos aqui que o pessoal está comentando, senão eu não consigo ler. É isso aí, Antônia, a construção do amor romântico. Então, essa ideia desse sexo romantizado, quase sem erotismo, é aquele sexo de um beijo ao pôr do sol, sabe? Essa coisa assim, bem romântica, onde o espaço do erótico não entra. Então, isso tem um impacto no desejo sexual das pessoas, porque fica um sexo morno no casamento, né? Então, a primeira crença que a gente precisa combater é essa crença de que a ideia da perversão, né, de usar brinquedos, lingerie, pornografia, de falar palavras, de falar algumas coisas lá na hora do sexo, né, de ter posições ousadas, de fazer um sexo numa rapidinha, aquele sexo cru, isso não combina com casamento. Então, essa ideia de que tudo isso não combina com sexo no casamento é algo que esfria bastante o amor erótico no relacionamento de longo prazo. Então, a dica é que o casal crie um espaço no casamento para isso. Porque senão, gente, é o feijão com arroz todo dia. E aí ninguém aguenta comer feijão com arroz todo dia. Então, na verdade, a gente não precisa mudar de parceiro ou de parceira. A gente precisa aprender a diversificar com o mesmo parceiro. Então, essa ideia do sexo bonzinho, né, do sexo hiperromantizado na relação de longo prazo é uma ideia que atrapalha muito esse amor erótico, alimentar esse amor erótico. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Isso que eu tô falando? Me dá um retorno aí. O que vocês estão achando desse papo? Vocês acham que isso faz algum sentido? É bom quando vocês me retornam aí, viu? Agora vamos lá, Antônia falando. Agora que os filhos cresceram, mudou completamente. Agora temos tempo para namorar e sair sozinhos. Ai, que legal isso, Antônia. Muito bom mesmo. Realmente a chegada dos filhos tem um impacto porque a gente divide a atenção e a libido com os filhos. Mas não precisa ser algo para prejudicar o relacionamento, né? Prejudicar aí o tesão. Vamos lá. Um outro ponto que eu quero passar para vocês é o seguinte. O casal, ele precisa criar esse espaço de brincadeira erótica entre eles. A gente tem que entender que a sexualidade, esse tesão, ele não necessariamente é espontâneo. A gente também acha que isso tem que ser espontâneo. A gente precisa cuidar desse erótico. É importante cuidar desse amor erótico. A gente cuida de tanta coisa, a gente bota energia em tantas coisas. Cuidar do amor erótico também é muito importante. E com o passar dos anos, quanto mais tempo você fica com aquela pessoa, mais você precisa se dedicar a cuidar do amor erótico.
Então, que espaço é esse? O que você pode fazer nesse espaço aí erótico? Como é que você cria esse espaço erótico aí com o casal, entre o casal? Vou dar uma dica para vocês, mas aí vocês precisam usar a criatividade, né? Então, a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. Vocês podem experimentar trocar mensagens eróticas pelo WhatsApp, trocar figurinhas. Vocês podem experimentar trocar fantasias, colocar suas intenções eróticas. Então, no meio do dia, você vai lá e manda uma intenção erótica para mais tarde, para o seu parceiro. Olha que interessante isso. Isso é intimidade. Tem casais que eles não conseguem conversar entre eles sobre o erótico. É um sexo calado. Então, a gente precisa romper essa barreira. E para aqueles que são mais envergonhados para falar, o WhatsApp ou o e-mail pode ser uma forma de comunicação que vai te ajudar a expressar o seu desejo erótico. Então, você pode mandar para o parceiro uma figurinha, um conto erótico, uma intenção, a foto de uma lingerie, a foto de um brinquedo erótico que você comprou. Então, estimular, criar esse espaço erótico é ali um espaço de brincadeira. O casal precisa brincar, esse lúdico, essa interação relaxada, essa interação sem muito comprometimento. É uma interação muito rica entre os casais. Eu já atendi várias vezes, inclusive, uma situação onde um dos cônjuges começa a flertar com outra pessoa. E aí eu pergunto assim, se você estivesse trocando esse tipo de mensagem com seu cônjuge, você acha que seria excitante também? E a pessoa para e pensa, talvez fosse até mais excitante do que com um estranho. Então, muitas vezes a gente faz um esforço para se conectar com um estranho, acaba correndo o risco de uma infidelidade que pode te trazer problema, sendo que você poderia estar fazendo aquilo ali com o seu cônjuge, marido ou mulher. Então, nós precisamos parar de olhar para o nosso cônjuge como uma pessoa não erótica. A gente tem que olhar como uma pessoa erótica, né? É porque a gente tem muito essa associação entre sexo e pecado, sexo e coisa errada. E aí, criar essa impressão erótica do cônjuge é como se fosse um desrespeito. Quando, na verdade, não é, gente. É para incrementar, é para ficar mais gostoso. Antônia está falando aí, mais uma dica. Ah, sim, enviar mensagem com intenção erótica. Isso aí, Antônia, isso mesmo. É esse tipo de comunicação entre o casal, você cria ali um ambiente erótico, né? Uma outra dica é vocês terem um horário só para vocês, num local diferente. Então, a gente às vezes se esforça para fazer um jantar, né? Se esforça também para criar um local diferente. Vai para um lugar diferente. Faz sexo num lugar inusitado. Procura esse diferente, né? Procura variar nesse aspecto. Lembrando que é o tesão que leva a criatividade. Não é a criatividade que leva o tesão, não. A gente às vezes escuta assim, tem que ser criativo. Gente, se não tem tesão, não tem criatividade. Esquece isso, né? A gente precisa alimentar o tesão para poder ter criatividade. Então, a dica é essa, cria um espaço, né? Para você compartilhar isso. E aí, nesse espaço de partilha, o que vai acontecer? Você vai desenvolver uma ansiedade sadia. O que é essa ansiedade sadia? É essa vontade de encontrar com o outro. Essa vontade de ir lá e testar o brinquedo que o outro comprou e fotografou e mandou para você. Essa vontade de ir para aquele local. Então, essa ansiedade saudável, ela é aquele foguinho da paixão que a gente tanto experimenta no começo do relacionamento,
Então, a dica é essa, para você criar esse espaço aí de erótico entre vocês. A outra dica é a seguinte: quando as pessoas se casam, eu escuto muito a seguinte frase: agora nós dois somos um. Gente, não tem nada mais broxante do que esse negócio de nós dois somos um. Nós dois não somos um. Cada um continua sendo um. Um não completa o outro. Não tem essa história de completar. Nós já somos completos, tá? Vamos parar com esse negócio broxante de um complementa o outro, de alma gêmea. Não existe alma gêmea, esquece isso. O que nós precisamos entender é que desenvolver a nossa individualidade e criar um espaço de incerteza entre o casal contribui muito para o amor erótico. O que é esse espaço de incerteza? É muito comum a gente casar, ter um relacionamento de longo prazo e achar que o outro já é seu. Como se houvesse ali uma relação de propriedade. Homens, então, pensam isso de uma maneira muito automática. É muito mais para os homens do que para as mulheres. Então, eles não têm medo de perder o outro. O medo de perder o outro faz com que a gente cuide do outro. A ausência desse medo faz com que a gente negligencie o outro. Quer dizer, eu já tenho, então eu só desejo aquilo que eu não tenho. Aquilo que eu já tenho, eu não desejo mais. Então, esse espaço de incerteza é o quê? Esse espaço de incerteza é um espaço onde cada um vai desenvolver a própria individualidade. Nesse espaço de incerteza, cada um vai ter amigos próprios, pode se divertir sozinho. Essa história de que um só pode se divertir com o outro, gente, vamos parar com isso. A gente fica numa aflição quando sabe que o outro está lá se divertindo e eu não estou junto. Que é isso, gente? Que controle absurdo, que controle insano. Isso é um controle insano. E aí tem o outro lado. A gente não consegue se divertir se o outro não estiver junto. A gente perde o brilho se o outro não estiver junto. O que eu estou fazendo aí, gente? Eu estou terceirizando para o outro o meu bem-estar. Isso é insano. Então, nós precisamos aprender a desenvolver esse espaço de individualidade. O que tem nesse espaço? Esse espaço tem um lazer sem o outro. Esse espaço tem amigos que não são comuns. Nós não somos obrigados a gostar de todos os amigos do cônjuge. E também não podemos obrigar o cônjuge a gostar de todos os nossos amigos, né? Nesse espaço tem um hobby que é só de um, não é do outro, né? Você não precisa fazer tudo junto. Então, você pode ter um hobby que é só seu, aquele momento que é só para você, aquela atividade que você gosta de fazer sozinho, que você gosta de fazer com um amigo específico, que você gosta de fazer com seu irmão, que você gosta de fazer com seu pai, sua mãe, sei lá. Mas um espaço onde o outro não precisa estar junto. Então, esse é o espaço de incerteza. É onde você tem uma vida sem o outro. É um trabalho, é um estudo, é onde você tem uma vida sem o outro. Isso é muito importante. Esse espaço de incerteza gera a incerteza. E é a incerteza que faz com que a minha percepção mude de que eu já tenho o outro para sempre, que eu já tenho o outro ali, que ele é minha propriedade. Ninguém é propriedade de ninguém. Então, cultivar esse espaço de incerteza aumenta o amor erótico entre o casal. A Antônia está aqui falando, muitos lugares, eu e meu esposo vamos cada um com seu carro. Caso queira ficar mais ou ir embora mais cedo. Excelente, Antônia. Excelente. Nesse espaço de incerteza, a gente cultiva respeito, liberdade e confiança. Isso é muito importante em um relacionamento.
respeito, liberdade e confiança, tá? Então, é importante que o casal crie esse espaço. A gente precisa parar com essa crença de que tem que fazer tudo junto, né? Ah, mas isso não é comportamento de uma pessoa casada. Gente, está na hora da gente começar a questionar algumas coisas aí, né? Eu já atendi casais que era proibido malhar separado. Tinha que ir para academia junto, no mesmo horário. Por quê? Não porque um gostava da companhia do outro, não. É porque tinha que ter o controle. Um tinha que controlar o outro. Já atendi casais onde uma das partes queria proibir a outra de andar com fulano ou ciclano, porque não gostava de fulano ou ciclano. Então, a gente precisa confiar no discernimento do nosso cônjuge de escolher as próprias amizades. Não adianta a gente querer mandar no outro, querer controlar o outro. Ser controlado, quando você percebe que você está sendo controlado, é broxante. Aí, minha filha, não tem tesão que dure em relacionamento de longo prazo desse jeito, né? Então, fica a dica aí para vocês. Uma outra coisa interessante, quem estiver sentado, agarra na cadeira. Tem gente que vai querer brigar comigo agora, tem gente que vai ficar aborrecido comigo agora, porque vou mexer em estruturas milenares, mas eu vou falar. Flertar com outras pessoas. Perceber que outras pessoas te desejam. Isso aumenta muito a nossa autoestima erótica. E o que a gente faz? Se nós estamos com autoestima erótica, nós vamos para a relação a dois com muito mais energia, com muito mais prazer. Ah, Natasha, então você está falando para eu ficar dando mole para uns e outros que me chamam lá no Instagram, nanana. Gente, cada um sabe o limite de si, né? O que eu estou falando é o seguinte: quando você percebe que outras pessoas, além do seu cônjuge, te desejam sexualmente, isso aumenta sua autoestima erótica. E isso faz com que você se sinta mais confiante na relação. Isso aumenta o tesão junto com o parceiro. Então, nós precisamos estar atentos a essa nossa capacidade de sedução, de ser desejado. Isso é uma coisa que é legal de ser cultivado, é gostoso isso. É como receber um elogio. Eu sei que isso fere muitas pessoas. Eu sei que tem gente aí engolindo seco comigo agora, porque tem verdadeiro pavor da traição. Depois a gente pode até fazer uma live sobre traição, infidelidade, sei lá, o nome que vocês quiserem dar. Mas o fato é que nós precisamos entender que é natural que a gente sinta desejo sexual por outra pessoa, mesmo estando apaixonado, mesmo amando. É natural que o nosso cônjuge, que nos ama profundamente, também sinta desejo sexual por outra pessoa. E é natural que a gente se sinta envaidecido, que aumente a nossa autoestima erótica, quando nós percebemos que somos desejados por outras pessoas além do nosso cônjuge, né? Então, cultivar isso é muito interessante, cultivar isso é muito gostoso, tá? Não se sinta culpada. Quantas e quantas pessoas se sentem culpadas por isso? Quantas e quantas pessoas, quando não está com o cônjuge, se esconde por dentro das roupas, né? Não se arruma de forma sensual, tem medo de seduzir. Não, gente, vamos liberar isso. Por quê? Liberar essa liberdade de ser a gente mesmo, né? A Antônia está aí falando... como passar na frente de uma construção e os pedreiros começarem a assoviar, sinal que ainda dá para o gasto. Pois é, Antônia, é tão legal você perceber que você é desejada, né? A nossa autoestima erótica é muito importante. Então, é gostoso cultivar esse espaço. E não há pecado algum nisso, né? Vamos lá, deixa eu ver outro ponto aqui.
Bom, essa ideia limitante que a gente tem de que já possui o outro, se eu casei, então já possuo o outro. Estou num relacionamento a longo prazo, já possuo o outro. Já me acostumei, o outro já se acostumou comigo. De onde você tirou essa ideia de que você possui o outro? De onde você tirou essa ideia de que aquela mulher é sua, né? Que ela não vai te abandonar nunca. Gente, eu atendo casais, é porque eu atendo muito mais mulheres, então eu vou dar mais exemplos aqui femininos. De mulheres que fizeram um esforço danado para recuperar o casamento, mas o homem é tão negligente que ela não tem outra opção a não ser a separação. Por quê? Porque o homem nunca acredita que ela vai separar. Ele acha que ela vai ficar na reclamação e nunca vai tomar uma atitude. Aí quando ela toma uma atitude, aí ele desespera, né? Ou agride. Por quê? Porque acha que é propriedade. Então, é muito mais os homens têm essa impressão das mulheres do que as mulheres dos homens. Muito mais homens acham que a mulher é sua propriedade, que a mulher nunca vai te abandonar, que ela nunca vai te deixar, enfim. Esse pensamento é muito mais natural dos homens. Os homens que estão aí na live, que quiserem se manifestar, podem se manifestar, mas é muito mais natural de vocês esse pensamento. E aí o que acontece? A gente acaba criando aí um espaço de amor institucional, né? Onde um é propriedade do outro. Isso não existe, gente. Não, nós não somos propriedade de ninguém, né? E aí a gente precisa estar atento a estar sempre cultivando o erótico com o outro. Isso é muito importante no relacionamento de longo prazo. Então, essa sensação de que o outro pode ir faz muito bem para o amor erótico. Esse excesso de segurança mexe muito com aquela crença que a gente tem de que eu só desejo o que eu não tenho, né? Então, as pessoas podem estar iludidas, achando que já tem o outro, então não desejo mais. Comece a olhar para o seu cônjuge com outros olhos, tá? Estamos quase finalizando, gente. Uma outra ideia, uma outra crença que atrapalha muito o amor erótico nos relacionamentos de longo prazo é a ideia de que o sexo gostoso é aquele sexo espontâneo. É aquele sexo que você olhou, pá, pronto, né? Aquela explosão de hormônios, aquela coisa incandescente que a gente vê muito nos filmes. Pois saibam vocês que essa ideia de sexo espontâneo, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais impossível, assim, cada vez mais rara, né? Cada vez mais incompatível com um relacionamento de longo prazo. E a outra ideia do sexo planejado, vamos planejar o sexo? Aí a pessoa fala, mas planejar, tem que ter dia e hora para marcar. Às vezes eu falo isso com o paciente, gente, tem que planejar o sexo. Aí o paciente chega e se remexe na cadeira, né? Vou ter que planejar, marcar hora e data para transar, isso é sem graça. Não é bem assim. Vamos imaginar aqui uma coisa. Quando você vai para uma festa, imagina que você tem uma festa para ir, você vai ver pessoas que você não vê há muito tempo, você está animado para ver essas pessoas, são pessoas que você ama e você vai reencontrar essas pessoas. E aí, só de planejar a festa, só de imaginar, de conversar com as pessoas, você vai tal dia, você vai tal hora, a gente vai se encontrar assim, que bom te ver. Só de planejar, a gente já fica excitado, não é? A gente já fica animado, só de planejar a festa. Muitas vezes o planejamento da festa é mais animado que a própria festa. Então, isso também acontece com o sexo. Planejar um encontro, mesmo com uma pessoa que você convive todos os dias, mas planejar esse encontro pode aquecer muito a relação,
pode ser muito excitante. Então, você combinar, você vai fazer um jantar, organiza esse jantar, combina como vai ser esse jantar, leva alguma coisa erótica para esse jantar. E aí, namora antes do jantar, por favor, porque dependendo do jantar, depois ninguém namora, né? Namora antes do jantar. Mas esse planejamento, ele pode ser muito interessante. Planejar uma viagem, planejar um fim de semana diferente, planejar uma escapulidinha no motel na hora do almoço, que foge da rotina aí do casal. Então, o ato de planejar e compartilhar o planejamento já aquece muito a relação. O que vocês acham? Faz sentido para vocês isso aí? Né? Então, esse planejamento pode ser muito legal. E, gente, quanto mais tempo a gente fica com a pessoa, quanto mais anos de vida a gente compartilha com o outro, mais a gente precisa investir nessas estratégias. Porque mais sensível vai ficando o amor erótico. Agora, é possível? Claro que é possível, né? Muitas vezes, eu pergunto assim, os casais chegam, é muito mais mulher, né? Chega e fala assim, Natasha, não tenho mais tesão pelo meu marido. Amo meu marido, não tenho mais tesão. Não tenho vontade de transar, tenho preguiça de transar. Aí eu começo a perguntar, e se fosse com outro? A sua ausência de libido é com o seu marido ou é com outro? E a resposta, na maioria das vezes, é que a falta do tesão é com o marido. Então, o casal precisa, sim, investir nessas experiências que eu estou compartilhando com vocês. E não adianta só um dos cônjuges, os dois precisam estar ali comprometidos em investir nesse amor erótico, né? Bom, para a gente finalizar as dicas de hoje, vamos lá. Essa ideia de que casamento está ligado a coisa séria, casamento não é brincadeira, casamento dá trabalho, casamento é coisa de gente séria, de gente adulta, casamento não combina com molecagem, com criancice. Essa ideia que a gente tem do casamento faz com que o casamento seja uma coisa chata, faz com que o casamento seja insuportável e faz com que ter um amante seja sensacional, né? Porque ali é tudo novo, é diferente, corre risco, enfim. Então, a gente precisa desfazer essa imagem de que o casamento é um ambiente chato, de que é no casamento que existem os problemas, e a gente ouve tantas piadinhas, né? Então, essa ideia de que o casamento é uma coisa séria, dá trabalho e todo trabalho é chato, precisa ser modificado. Casamento pode e deve ser uma experiência de troca, de conexão, onde um contribui com o outro, onde você pode compartilhar, onde você pode experimentar aquelas fantasias mais impuras, aquelas fantasias mais eróticas. Porque o casal que se conhece, que conhece os caminhos do prazer do corpo do outro, isso é muito mais gostoso. Quando a gente se liberta aqui dessa associação entre culpa, medo, vergonha e sexo. Essa associação entre casamento e coisa chata, né? Então, a gente tem que dissociar e começar a olhar para o nosso casamento, a perceber o nosso casamento, a perceber a relação com o outro, uma experiência mais erótica, introduzir o erótico nesse casamento. Então, é possível, sim, manter o tesão no casamento, mas a gente precisa mudar muito
essa postura histórica que nos foi ensinado, que foi massacrado na nossa cabeça, de que casamento é coisa chata, de que a gente tem que controlar o outro, de que quem ama não tem desejo por mais ninguém. São coisas que a gente precisa ressignificar, tá? Que se é casado tem que fazer tudo junto, não pode ter uma individualidade, que o espaço de incerteza é algo nocivo e não é. O espaço, gente, criar o espaço de incerteza é o que vai fazer toda a diferença na sua relação, né? O que vocês acharam, gente? Fez sentido para vocês? Vou pôr o óculos aqui para ouvir vocês de novo. Deixa eu ler o que vocês escreveram aqui. Antônia está aqui falando. Meu cunhado falava que testar se você ainda dá para o gasto é passar na frente de uma construção. Essa é boa, Antônia. Leidiane também falando que faz muito sentido. Luana. Gente, a Luana, vocês estão vendo aí, consultoria sensual. É com a Luana que eu compro os meus brinquedinhos eróticos, os lubrificantes, os géis, enfim. Faz contato com ela aí, que ela tem produtos maravilhosos com preço muito honesto. Ariela, que bom ver você aqui. Tem que investir muito. Tô amando as dicas. Ariela, é verdade. Agora, gente, a gente coloca assim, tem que investir muito. Fica parecendo um peso, né? Vamos transformar isso em algo divertido. É divertido, gente. É gostoso brincar com o corpo do outro, excitar, acordar nossos desejos, propor para o outro essa liberdade erótica, essa liberdade sexual, de poder introduzir brinquedos, de poder introduzir palavras, fantasias, contos eróticos, enfim, tudo isso que alimenta o tesão, né? Vamos ver aqui. Antônia falando, temos que mostrar o nosso mapa do prazer para o nosso cônjuge. Antônia, coberta de razão. A gente terceiriza muito o nosso prazer e principalmente as mulheres acham que os homens já sabem tudo sobre sexo e sabem tocar o nosso corpo. Então, vamos lá. Um detalhe que eu não falei, vou falar agora para vocês. A mulher precisa se tocar para ela conhecer como o prazer acontece no corpo dela. Então, a masturbação é um exercício de investigação do nosso desejo. É muito importante a mulher se tocar para ensinar o homem a tocar o corpo dela. Quantos e quantos casais perderam o desejo sexual no casamento simplesmente porque o sexo é uma coisa sem graça para um dos dois. Ou é prazeroso só para um, não é para outro. Então é muito importante que a mulher compreenda que ela não pode terceirizar o prazer dela. O que é terceirizar? É achar que o homem tem que dar prazer para ela. Orgasmo é uma conquista individual, é um caminho individual. Não tem como o outro me proporcionar um orgasmo. Eu que me proporciono um orgasmo com o estímulo do outro. Então, se tocar, conhecer o próprio corpo, isso é muito importante para aumentar o prazer. Então, Antônia, está coberta de razão. Mostrar o mapa do prazer para o cônjuge. Leidiane falando que fez sentido. Eliana, um beijo para você. Antônia falando, o cônjuge não tem bola de cristal para saber quais pontos lhe dão prazer. Exatamente, né? Exatamente. Não tem bola de cristal, a gente precisa demonstrar para o outro o que é que ele faz que dá prazer para nós, né? Meus amores, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês gostaram da live, compartilha, clica aí na setinha, compartilha a live. Essa live vai lá para o meu canal do YouTube, Natasha Fiel, canal do YouTube. Entra, se inscreve, clica no sininho, compartilha também para que mais pessoas possam assistir. E foi muito bom poder estar aqui trocando com vocês. Mandem para mim suas histórias, o que você pôde aprender com essa live, se valeu a pena participar dessa live, porque é maravilhoso quando eu recebo o retorno de vocês.
E eu quero aqui reforçar que eu honro muito a partilha que vocês fazem comigo. Sempre que termina a live, vocês mandam histórias para mim, vocês falam das experiências de vocês e eu honro muito essas histórias, recebo com todo carinho, agradeço pela confiança que vocês têm em mim por compartilhar coisas tão íntimas, tá? Então, um beijo para vocês e até a próxima live. A Patrícia aí falando que chegou tarde, mas Patrícia, vai ficar gravada, depois você pode assistir. Um beijo, linda. Um beijo, Luana, obrigada. Antônia, beijos. A Antônia já teve até ideia. Olha só o que é tesão, tá vendo? O tesão leva à criatividade. A Antônia é uma mulher que tem muita inteligência erótica, por isso que ela tá aí, ó, com a cabeça dela fervilhando. Um beijo, meus amores. Pessoal do Facebook, um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom. Até a próxima live. Tchau!